Salve, salve, torcedor tricolor! Vamos para mais um vídeo de notícias aqui no canal. Dessa vez trago um trecho da live que o Casares comentou a situação do Pablo, o qual não faz parte do elenco para 2022. Se inscreve no canal para receber notícias do São Paulo. Fique com o vídeo a seguir. A questão do Pablo, que é um bom profissional, um grande atleta, ele foi, pela antiga gestão, contratado por uma cifra que é a maior da história do São Paulo. A antiga gestão contratou o Pablo, que naquele momento estava numa grande fase, e ele foi contratado, e é a maior contratação da história do São Paulo. Isso não significa que ele não contribuiu. Contribuiu no Campeonato Paulista, em outras passagens. No momento, ele não está fazendo parte dos planos futuros, e o São Paulo está com toda a condição de que ele volte a jogar futebol brilhando, como foi a proposta do Ceará, muito, muito bom, ele não quis, o do Santos, que também ele não aceitou, e que é uma deliberalidade dele, mas o São Paulo respeita atleta, respeita entidades, e nós esperamos que o que vier a acontecer seja muito bom para a instituição. Eu não posso fazer qualquer movimento se eu não pensar primeiro na instituição São Paulo Futebol Clube. O São Paulo fez um investimento, salvo engano, de 26 milhões de reais. Quando eu cheguei na minha posse em janeiro, eu fui notificado pelo Clube Atlético Paranaense a pagar o saldo dessa compra. O São Paulo pagou parte e não pagou a outra parte. Eu lembro que acho que no dia 5, 6, 7, 8 de janeiro, eu fui notificado e já estava em execução um processo para pagar, sei lá, 40% que faltava, ou 50% da compra do Pablo. Então, presidente, nós pagamos. E o atleta, nós pagamos essa dívida com o Atlético Paranaense. Mas nós queremos que o final seja bom para o atleta e principalmente para a instituição São Paulo. Mas é por isso que a negociação com o Atlético Paranaense está sendo um pouco diferente com o Santos e Ceará, que é uma exigência de compensação. Como é que está caminhando hoje? Não existe diferença. Às vezes a gente lê algumas coisas na imprensa, mas existem conceitos de negociação. Se você empresta, é de uma forma, se o clube paga 100% do salário é outra, se você empresta e tem um direito econômico ampliado é outra, depende. A origem da negociação, ela não é um objeto semelhante e análoga para um clube A e um clube B. Não há nenhum parte-pri de posição. Eu me dou muito bem com o presidente do Atlético, o Petralha, um homem muito experiente, o Atlético tem tido uma grande performance. Não é que existe conceito de uma negociação para outra. Se amanhã o Ceará, por exemplo, dizia, eu vou pagar o salário integral, estou dando aqui uma luva para o atleta, para mim era um grande negócio, né? Porque eu estava emprestando um ativo meu com uma opção de venda, onde eu participaria, inclusive, de resultados futuros. Para mim era bom. O atleta não aceitou, não tem problema. Com o Santos era uma outra dinâmica. Então, eu acho que essa comparação, ela não deve ser. Por exemplo, se eu negociar com um clube do Brasil é de uma forma, se eu negociar com o Ajax ou com o Real Madrid é de outra forma. Agora, presidente, não compensa para o São Paulo essa proposta que o Pablo deixa clara que aceitaria, pagando 2020, que é aquela situação de pandemia, que a gente sabe que teve uns acordos lá e às vezes até não foram honrados, né? 2021 e abrir mão de 2022 e 2023, que aí seria ou, entre aspas, uma economia para o São Paulo de cerca de 15 milhões de reais. Essa é uma proposta que o São Paulo não vê como boa, de rescindir o contrato do Pablo? André, eu quero colocar você, até porque você é um cara muito bem informado, eu vou garantir a você. Nossa área de futebol, e hoje conversa com o pai do Pablo, que representa o Pablo, ela está trabalhando nesse sentido, de que a gente consiga fazer um bom acordo. É claro que os cuidados devem ser exaustivos para proteger a instituição, que já investiu 26 milhões na contratação de um grande jogador, que tem tudo para voltar a brilhar. Então, não é demora, não é dizer se é bom, se é ruim. Ela tem que ter detalhes que o Rui Costa, principalmente, avaliando juntamente com os clubes interessados, para que o resultado seja bom, ou nessa avaliação, um pouco diferente disso, mas que tenha um objeto bom para as partes. O Pablo hoje está com a Covid, é um jogador que nós gostamos muito como pessoa, e eu não tenho dúvida que mais aí um tempo nós haveremos de ter uma questão dele voltar a jogar, voltar a ficar na vitrine do futebol, o São Paulo preservar uma parte do seu investimento, e mais do que isso, de repente, se ele voltar a brilhar
e for renegociado ou ser numa transação, ter um novo negócio, o São Paulo está dentro desse retorno de investimento que o São Paulo fez. Que eu repito, embora tenha sido um investimento da gestão anterior, toda a dívida, e você falou da pandemia, está sendo honrado. O que acontece, eu vou repetir, veio a pandemia, a gestão anterior passou tudo para a nova gestão. Eu assumi praticamente com uma folha, 0,7. Né? Imagine, na dificuldade, com processo de execução, curtíssimo prazo, eu tenho uma folha. Nós sentamos com os atletas e dizemos, a instituição deve e ela vai pagar. Só que esse passado nós vamos criar vetores onde seremos sócios. Então, o aumento de sócio-torcedor que aconteceu vai um percentual para o atleta, a venda de jogador para o exterior, que não aconteceu, e quando acontecer vai para esse bolsão de crédito dos atletas, é isso que foi estabelecido. Então, tudo que foi feito lá atrás, nós vamos honrar. Agora, o que nós estamos trabalhando é para, daqui para frente, manter em dia os nossos compromissos. E nós sabemos que o futebol, principalmente na parte de direito e imagem, você às vezes tem uma imagem atrasada, 2 imagens atrasadas, aí você põe em dia. E o São Paulo, eu garanto, esse ano está com muito mais musculatura para que esse compasso das nossas pendências diminua bastante. Então, esse passado será resolvido. O que o São Paulo deve será pago. Foi assim que foi norteado o acordo com o Daniel Alves, né, que todos vocês viram. O São Paulo tem compromissos aí pesados para pagar para o jogador, mesmo não tendo mais um jogador. Mas o que eu faço? Eu tenho que fazer o que é melhor para a instituição, para o atleta, desejar boa sorte para o atleta, qualquer um que sair do São Paulo. A vida segue o São Paulo com uma dinâmica, e eu garanto ao torcedor uma coisa: essas contratações que fizemos, com a subida de alguns atletas e também com o Arboleda no elenco, melhora bastante o perfil do São Paulo em termos competitivos.